Eudaldo foi o realizador dos Cinemas de Rua de Aracaju, e aí ele vai poder explicar aí, com certeza, com mais propriedade sobre essa construção desse filme lindo também, lindo em imagem, lindo em documento, não é? Aí eu vou deixar com o Eudaldo aí para falar um pouquinho do filme. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a curadoria, né, pela seleção do filme, né, e por estar aqui hoje representando Cinemas de Rua de Aracaju, né, representando também Juliana Villanova, co-diretora, né, deste filme e produtora também, junto comigo. Vou iniciar falando sobre a sinopse, né, que diz assim: é o apogeu, a glória e a decadência dos cinemas que já existiram na capital sergipana. Acho que foi isso só, acho que tinha um outro trecho também que eu não me recordo, mas a nossa proposta é evidenciar 12 desses cinemas que já existiram, né, e com o passar do tempo foram transformados em outros empreendimentos, né. E aí, enfim, a gente encontrou várias possibilidades, né, desde igrejas a condomínios, né, residenciais que foram transformados, até lojas, né, de roupas, farmácias, dentre outros estabelecimentos, né. E aí, dentre esses estabelecimentos que a gente faz essa visita, né, e a partir de uma pesquisa também de material de arquivo, né, alguns do Arquivo Nacional, um material mais em vídeo, né, um material do Arquivo Nacional, que estava disponível ali no canal do YouTube, sobre a cidade, e mais relacionado aos cinemas, um material do próprio município, né, de Aracaju, através dos recortes de jornais, a gente evidencia esses filmes que eram exibidos nesses espaços, fazendo essa técnica, né, de montagem mesmo, de colocar esses recortes nas fachadas dos cinemas, alguns abandonados, outros que deram lugar a outros empreendimentos. E aí, dentre todos esses 12, né, eu gosto de citar o Cine Plaza, que hoje é uma loja, né, de roupas, mas que ali eles minimamente realizaram uma homenagem a esse espaço exibidor, né, fazendo um memorial na parede. Então, é uma loja, mas lá tem um quadro que conta a história do Cinema Plaza, né, as pessoas que frequentavam, algumas fotos antigas do espaço, e é basicamente isso. E aí, durante esse processo de pesquisa, né, conheci o professor Oswaldo Neto, que é um pesquisador aqui da cidade de Aracaju, e aí meio que numa conversa veio essa ideia da gente fazer, aqui o princípio, né, no início ia ser um filme mais experimental, né, sem diálogo, sem voz, né, ia ser algo exclusivo da imagem, né, e de trilha também, mas aí ao conhecer o professor Oswaldo, e, enfim, a partir da conversa mesmo, né, da forma que ele relatava, com saudosismo também, esses cinemas, né, que ele frequentou, inclusive, veio essa ideia de fazer o filme com essa pegada filme-carta, né, como se fosse ali um compartilhar de memórias com a própria cidade, né, que foi transformada aí com o passar dos tempos. E aí foi isso, né, resultou aí nesse filme, né, de 12 minutos. Nós fizemos com um aporte financeiro mínimo, né, é fruto também dessa leva de projetos contemplados através da Lei Aldir Blanc, né, uma conquista do setor cultural, e aí a gente conseguiu, né, numa categoria de nome curta simples, né, filmes pequenos mesmo, e assim, foi um processo bastante produtivo, né, porque a princípio a gente tinha ali 13 cinemas em mente, né, e já comentando um pouquinho do final do filme, né, a gente faz uma homenagem a um desses espaços, né, que é o Cinema Vitória, que assim, ele não existe mais o original, mas houve aí um processo de homenagem, né, ao reconstruir, né, então um novo espaço, num novo lugar, a título de homenagem, recebeu esse título de Cine Vitória, e é um cinema que funciona hoje, movimenta aqui a cidade, né, e recebe programações diversas, né, o Festival Varilux, essas programações que acontecem no Brasil, né, quando vem a Sergipe, no Cinema Vitória, né. E é isso, né? E aí, durante o processo de pesquisa, que a gente foi se deparando com essa quantidade de cinemas, né? A princípio, seria ali um trabalho que ia ser se debruçar exclusivamente no material de arquivo, né? E que tinha um roteiro, assim, que previa ali o registro de 3 cinemas, aproximadamente, e aí, na própria pesquisa, né? A gente foi se deparando com esses outros espaços, e ficaram ainda um ou dois de fora, assim,
Mas é isso, né? E essa pesquisa do cinema de rua, ela vem de outros trabalhos, né, que eu já realizei, outros filmes, 3 filmes sobre cinemas de rua, e também sou coordenador da Mostra Cinemas do Brasil, que exibe exclusivamente filmes sobre cinemas de rua, né? E aí estamos na 3ª edição, inclusive, estamos online aí, numa 3ª edição, exibindo mais de 74 obras sobre esse tema, né, sobre cinemas de rua. E aí, desde o primeiro filme, né, e aí com a realização da mostra, né, e como essa potencialidade, né, de exibir em conjunto, né, essas obras, a gente conseguiu aí, na primeira edição, chegar a 42 cidades, né, ainda na segunda edição, com a pandemia, a gente conseguiu fazer ali, no sistema drive-in, também em parceria com TVs públicas. Agora a gente acompanha esse processo de retomada dos espaços exibidores, e também estamos nas TVs públicas, e também estamos online, e também estamos com exibições internacionais em outras 8 cidades do Brasil. Então, assim, está circulando muito, né, essa mostra, e aí foi isso, né? Desde a primeira edição, foi um filme de nome Cine Rio Branco, sobre o interior que eu pertenço, né, Nazaré das Farinhas, no recôncavo da Bahia. E aí veio a segunda oportunidade, que foi uma experiência em parceria com o Arquivo Nacional também, né, numa oficina do Arquivo em Cartaz, o Lanterna Mágica, e aí então eu tive contato com esse vasto acervo do material de arquivo, né, deles, e aí veio um filme também sobre cinemas de rua, que a gente exibiu na segunda, né, edição, e aí essa ligação com Aracaju, né, porque eu sou formado em Aracaju, em audiovisual, agora eu estou estudando Libras, mas eu tenho essa formação em audiovisual na Universidade Federal, então eu sempre estou colaborando com Sergipe, né, e também pelo histórico da mostra, que na primeira edição Aracaju foi uma das cidades, na segunda edição foi o Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe, que abraçou a mostra e realizou em formato drive-in, também a TV Pública de Sergipe, né, agora nesta 3ª edição está recebendo virtualmente, exibindo na TV, né, e fora isso também a nossa programação, né, que envolve aí pesquisadores do assunto e também movimentos, né, que lutam aí sobre a continuidade dos espaços, né, estamos aí buscando acompanhar esse processo de retomada desses espaços, disponibilizando também a programação da mostra, né? Então, os cineclubes, as universidades, enfim, pontos de culturas diversos estão, através do site da mostra, demonstrando interesse, estão recebendo essa programação. E aí, essa edição são 31 filmes, e Cinemas de Rua de Aracaju está lá, né, dentre esses filmes, e é isso. É um filme que eu gosto muito, assim, pelo que ele se tornou, né? A princípio, ele, enfim, foi feito e pensado que resultaria ali num trabalho com poucos recursos, né? Enfim, que iria ali contemplar apenas 3, né, desses cinemas, e aí, no próprio processo de realizar, a gente foi tendo contato aí com esses outros espaços, a própria pesquisa, né, dos jornais, né, do acervo público do Estado, né, e também do município, fez a gente ter conhecimento sobre outros cinemas, né, que os cinemas mudaram de nome muitas vezes, né, às vezes era o único cinema que teve ali seu momento, né, e é isso. E é interessante a gente perceber também como uma cidade que também não é tão grande, né, em determinado momento aí já teve mais de 10 funcionando ali simultaneamente, né, ao mesmo tempo, cada um com sua programação, e é isso que a gente tenta fazer, né? Resgatar essas histórias aí desses espaços. E é isso, mostrando aí esse que resistiu, né? Que é o Cinema Vitória, que continua aí recebendo, contribuindo aí, né? Com a exibição, né? Cinematográfica na tela grande, né? Para além do shopping, né? Que contempla aí um outro tipo de programação e, enfim, outras questões relacionadas também ao valor, né, que a gente disponibiliza para isso. E é isso, foi essa a história do filme. Aí só vocês pediram aqui para comentar o nome do site, né, mostracinemasdobrasil.com.br. Estamos em cartaz online até o fim do mês, né, e depois a gente continua aí até 2022 nessa distribuição, né, através de qualquer instituição que queira receber, né, são 8 sessões, 31 filmes, e é isso. Muito legal para a galera. Ótimo. Então, eu até peço ao pessoal aí, o Daniel e tudo, vamos pegar também esse endereço para nós divulgarmos, porque
esse filme ele me chamou a atenção basicamente por duas coisas, né? Primeiramente, né, nós estamos aqui falando de BH, né, de Belo Horizonte, onde acredito que... Obrigado. Acredito que, assim como Aracaju, os nossos cinemas, né, que vocês denominam também, que eu acho bem legal, essa coisa do cinema de rua, né, fora do shopping, o cinema como uma estrutura mesmo de uma sala de cinema, aqui acho que quase todos se transformaram em alguma outra coisa. Até no bairro onde eu nasci, tinham 2, 3 cinemas, e esses cinemas, a grande maioria se tornou igreja mesmo. Foi mesmo para se tornar igreja. Tem um cinema até perto da minha casa hoje, que é no bairro Santa Teresa, que primeiro ele se tornou uma boate, né, que o nome não é muito interessante, que eles chamavam de boate trash, então tipo já com lugar, e que hoje ele voltou a ser o cinema, voltou a ser o Cine Santa Teresa. Eu acho que tem muito com essa questão do Cine Vitória, que é colocado no final desse curta-metragem. Então, isso me tocou muito, porque é uma coisa que aconteceu geral no Brasil, né? E segundo, documentar essa importância do cinema, porque para mim eu não vejo ali só como a questão do cinema de Aracaju. Eu acho muito interessante quando você coloca, Eudaldo, de levantar Aracaju, essa coisa, mas eu acho que é um cinema nordestino de uma maneira geral, né? A produção cinematográfica nordestina é uma produção extremamente importante para o cinema brasileiro, muito importante, não é? E aí me chamou muito a atenção isso. Eu acho que essas duas coisas me vieram muito à cabeça quando eu comecei a assistir. A cabeça não, porque aí a cabeça já não está nem funcionando, né? O que veio mesmo de sentimento. E aí depois, sim, que a gente passa e assiste mesmo o filme como deve ser. Foi uma das técnicas que eu achei para assistir esse filme quando estávamos na nossa de curadoria, não é? Então, eu gostei demais. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, porque às vezes eu posso confundir os filmes aqui. Mas você também utiliza, durante o processo fílmico, eu estou falando da parte imagética, você também utiliza de sobreposição de imagem, não usa algumas coisas sobrepostas? Isso, Então, isso, sim, né? Tipo, tem essa questão aí dos recortes, né? Que são postos ali nas fachadas, mas também o material de vídeo, né? O arquivo de, assim, alguns tinham um registro do desmonte de um cinema aqui também da cidade, né? Que é um vídeo mais moderno, atual, colorido, né? E aí esse vídeo aparece ali também sobreposto nas fachadas também, e né? aí você acaba sobrepondo também um pouco até do áudio, não é? Você brinca Isso. também um pouco com essa questão do áudio, você um pouco determinado sobreposição, abaixo, e tem um pensamento sonoro também nessa construção. Na verdade, eu posso até tornar uma pergunta, né? Tem um pensamento sonoro nessa construção? Sim, teve um pensamento, primeiro, assim, da gente, as imagens de arquivo, né, as originais, de manter aquela trilha, que são cinejornais, então tem esse sonoro, né, esses ruídos, né, que remete também ao antigo, né, ao passado, e era a intenção. Tipo, tem uma trilha que é bem atual, mas ela se mistura com esses sons, né, mais antigos, e aí, como os vídeos eram muito rápidos, né, os trechos que a gente queria utilizar, essa desaceleração do vídeo, né, influenciou também numa mudança, numa modificação nesse som, que aí foi agradável, assim, né, ao escutar, né, fez todo sentido. Né, e com relação também à sobreposição do material de arquivo, né, a gente pensou a mesma coisa de manter essa questão do áudio, e com relação ao filme, que é o único trecho que a gente exibe um dos filmes, né, que é uma cena de tempos modernos, né, que ele é bem específico sobre determinado cinema onde era sucesso, né, quando tinha os filmes do Chaplin, também manter aquela trilha sonora original, né? Então é o único momento que a gente mantém assim, e toda a sequência inicial, que é essa imagem do Arquivo Nacional,
a gente mantém aquele áudio que ele foi modificado através desse recurso de, né, desacelerar, né, para, enfim, deixar mais tempo, né, deixar mais suave, né, mais devagar aquela movimentação daquelas pessoas, né, conseguir essa imagem por mais tempo, já que eram momentos assim muito rápidos, então a gente aumentava o que era 2 segundos para 8, e aí dava essa modificada no áudio também, que soou bem satisfatório. Também com relação ao que é Foley, né, a gente buscou, não Foley, mas o que é som ambiente, né, a gente buscou isso, e assim como era uma época de pandemia, né, foi no início do ano, a gente não estava totalmente à vontade ainda, e também o centro, né, que a gente queria pegar aquele movimento, aqueles ruídos, né, na frente daquele cinema que está localizado hoje numa zona mais central, não tinha tanto movimento assim para os ruídos que a gente queria, né, todas aquelas vozes, aquela aglomeração de vozes que não estava ocorrendo, e aí a gente buscou isso através de outros sons ambientes, né, de outros filmes que tinham feitos anteriormente, e acabou que ali aquelas vozes é um som da 25 de março em São Paulo, assim, de 5 anos atrás, mas que deu esse efeito, né, de centro, de várias vozes, né, de aglomeração, apesar de ser um plano onde não tinha muita gente, assim, né, foi isso, a gente pensou essas questões, assim, e a trilha, né, compartilhando, assim, todas as intenções que a gente tinha com relação a sentimento, né, do espectador, né, causar essa sensação de saudosismo, né, em harmonia, inclusive, com o que estava sendo dito ali através da narração, né, do professor Osvaldo, né, que somou aí naquilo que é um depoimento muito real, né, não foi nada escrito, não foi um roteiro feito, né, foi a partir da conversa que a gente foi identificando essa possibilidade. Mas e aí, professor, vamos gravar então o senhor falando, né, dos cinemas do jeito que o senhor está falando aí. Então, foi isso, né? E aí, participando todas essas vontades e todas essas intenções com o nosso colega, né, que é autor da trilha sonora original, que aí buscou, né, através de tudo isso que a gente conversou e viu de imagem, é, trazer isso através de uma trilha, né, que dialogasse com esses elementos sonoros, né, com a narração, enfim, é isso. Bom, eu acho que a sua fala diz tudo quando qualquer pessoa comenta dessa relação sonora dentro do cinema, né? Esse tratamento ele é feito, ele é nítido no filme, é notório, isso também foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque muita gente preocupa com o documental, com mais realista, no sentido de, eu não tenho, então não vou colocar, não é? Já que eu não tenho o som dessa rua, então eu não vou usar, porque não é o som dessa rua. Mas não é por aí o pensamento, né? Eu acho que essa mesclagem que foi feita no filme, para mim foi primordial para a construção do discurso do filme. Essas sobreposições, tanto imagéticas quanto sonoras, para mim resultaram perfeitamente bem. Para quem também chegou agora, nós estamos falando do filme de cinemas de rua de Aracaju, então nós estamos falando de um filme que foi pensado no documental, mas que durante a sua construção ela passa também o pensamento de uma construção do cinema tradicional, ficcional, no sentido de utilização de backgrounds, não é? Que são os sons ambientes, os foleys, e puxa daqui, puxa dali para complementar e aí sim tornar o discurso mais audível, não é? Porque o discurso também ele não é só visível no cinema, ele é audível. E eu fico muito feliz de saber que no fim vocês optaram sim por um filme sonoro, não é? Porque a princípio no início de toda a nossa conversa foi dito que o filme a princípio não teria, não é, essa narração, esses sons, digamos, e eu acho que coube muito bem. A narração está muito bonita, está muito interessante e dá uns choques de vez em quando. E isso é interessante, não é? Porque você expulsa o espectador um pouco de dentro do filme para fazer ele pensar, não é? Isso é um recurso antigo do próprio teatro usa isso, o Brecht usa isso muito
no seu teatro épico. Então, coube muito bem. Eu adorei também esse filme. Esse filme também, eu não sei, a Amanda até saiu aqui, eu não sei se esse filme... Não, esse filme veio na segunda rodada para mim. Porque como foi dividido, os professores selecionaram alguns filmes e depois os filmes que os outros professores e alunos selecionaram vieram para mim e o que eu selecionei foram para eles. Recebi esse filme na minha segunda ronda, digamos. E quando eu já comecei a assistir, eu já tinha selecionado. Porque eu já achei fantástico só pelo tema, é muito importante o que o Eudaldo fala. É utilizada, o apoio financeiro da Aldir Blanc, não foi? Isso, Aldir Blanc. A importância que tem esses projetos para a produção cultural, não só de cinema, não é? Então, nós temos mesmo que lutar para que isso tudo continue. Muito feliz em ver seu filme, Eudaldo, muito feliz em ver esse filme lindo, muito feliz em colocar mesmo, em ver essa discussão do cinema que foi quase esquecido, não é? Seja, não vou entrar muito nessa discussão, porque não é o nosso foco hoje, mas fiquei feliz. E, assim como os outros filmes aqui hoje, tem total capacidade de ser apresentado em qualquer festival. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela equipe. Mande um abraço aí também, todos que estão aqui, mandem o nosso abraço aqui, não só o meu, mas da geral, para toda a equipe, porque é muita gente que rala, muita gente que pesquisa. Lembrando que tem também a Juliana, não é, Eudaldo? Que participou aí na direção, Juliana Villanova. Então, mande também meu abraço para ela. Parabéns e continue produzindo, não só você, como todos que estão aqui, porque é só assim que a gente vai fazer a cultura nossa crescer novamente e não parar de crescer. Não é isso? Isso, obrigado, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Vou aproveitar só para fazer um convite também, tá, que você falou que está em BH, então a Mostra de Cinemas do Brasil vai acontecer, né, no Instituto, coloquei aqui, acho que é o Instituto Humberto Mauro, tá? Humberto Mauro, eu recebi Isso aqui. aqui, as datas aí. Aqui, eu já estou aqui. Mostra Cinemas do Brasil aqui em BH, vai ser no Instituto Humberto Mauro. Isso. BH, todo mundo conhece. Queria dizer que a gente faz a Mostra Cinemas do Brasil sem apoio financeiro, né, mas já estamos aí no terceiro ano, e a gente faz isso, né, a gente dá continuidade a esse processo, justamente por buscar, né, através da exibição conjunta dos filmes temáticos sobre cinemas de rua, a continuidade dos espaços, né, e também divulgar ações cineclubistas, né, que é o cinema de rua. Bom. Tem aí exibições desde o cinema e filmes sobre cinemas antigos, filmes sobre cinemas atuais, né, que estão em funcionamento, filmes sobre personagens de cinema, né, pessoas, relações afetivas, né, que se passam ali, né, que o espaço físico e ver o filme na telona está muito além de ver filme, né, está aí também a sociabilidade, né, e a vida do indivíduo, é isso. E é isso. Estamos aí buscando, né, essa continuidade dos espaços através dessa discussão, né, tornar esse espaço, essa exibição conjunta propícia a gente estar falando sobre a continuidade dos espaços. Obrigado. Que bom que continue por vários e vários anos. O Daniel já me informou aqui que já divulgou aí no YouTube também. Obrigado, a mostra. E, como se diz aqui, acho que quase todo o Brasil, estamos juntos na produção. Não é isso? Sucesso. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a participação no debate, né? Conhecer as obras dos colegas e estar aqui também apresentando esse filme, né? Que tem essa pesquisa aí que eu estou envolvido no tempo já. E é isso, agradeço a oportunidade. E é isso, valeu. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Muito obrigado.